Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui diretamente da nossa residência para juntos adorarmos ao Deus Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que existe. Vamos fazer uma oração, vamos invocar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, vamos apresentar a nossa família, vamos apresentar a vida de cada um que já está conectado, as suas respectivas famílias. Vamos colocar as nossas vidas no altar do Senhor nesse momento. Oremos. Soberano Deus, nosso amado e querido Pai Celestial, Deus de graça, de misericórdia, de bondade, Deus de amor, só Tu és digno de ser glorificado e adorado. Tu reina, meu Deus, Tu estás sentado no mais alto e sublime trono. Tu governa todas as coisas, Teu poder é infinito, imutável, eterno. Obrigado porque o Senhor nos ama, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, nos livra de todo mal. Soberano Deus, recebe a nossa oração, recebe o louvor, a nossa adoração. Fala, Senhor Deus, a cada coração mais uma vez, através dessa live, que o Senhor atinge os mais diversos corações. Sabemos que o Senhor tem falado e que o Senhor continuará falando, porque hoje o Senhor nos usa, o Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, fala aos corações. O Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor restaura, o Senhor fortalece. O Senhor santifica, o Senhor corrige. E tudo isso para o louvor da Tua glória. Que assim seja mais uma vez, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos e amados amigos e irmãos em Cristo. Nós estamos dando início a mais uma live. Hoje ministraremos a palavra de Deus no livro do profeta Daniel. No livro do profeta Daniel, capítulo 6. Iremos falar sobre o Deus que livra do poder dos leões, baseado na passagem de Daniel na cova dos leões. Então, gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura, para juntos meditarmos na palavra do Senhor nesse momento. Diz assim a palavra de Deus em Daniel capítulo 6, o profeta Daniel capítulo 6, lá no Antigo Testamento, a partir do versículo 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Esses sátrapas eram governadores, juntamente com os presidentes que cuidavam das coisas do rei lá na Babilônia, na época o rei Dario. E a Bíblia diz que o profeta Daniel, ele foi instituído ou constituído ali como um dos 3 presidentes. Dentre aqueles 3 presidentes, Daniel foi escolhido pelo rei Dario como um. E a Bíblia diz que ele se distinguiu desses presidentes e sátrapas, aqueles governadores lá na Babilônia, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecer sobre todo o reino. A primeira coisa que já notamos de cara na vida do profeta Daniel é que nele havia um espírito excelente. Ou seja, ele tinha qualidades. Ele tinha um espírito diferenciado. Será que nós temos esse espírito
excelente? Será que o que nós fazemos para o nosso Deus é com excelência? Nós procuramos dar o nosso melhor para o nosso Deus? Será que as nossas qualidades, elas são visíveis? As pessoas percebem em nós mais qualidades ou mais defeitos? A Bíblia diz que Daniel, nele havia um espírito excelente, de maneira que o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Acontece que quando nós buscamos viver uma vida piedosa, uma vida de obediência, quando nós nos entregamos de todo o nosso coração a Deus e procuramos fazer a diferença, sempre vai haver perseguições, sempre vai se levantar os invejosos, sempre vai se levantar pessoas para nos perseguir, para tentar nos caluniar, para tentar nos passar a perna, nos derrubar. Não foi diferente na vida do profeta Daniel. Tanto que Paulo diz para Timóteo, lá na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 12, que todos os que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Por causa de Cristo, nós sofreríamos perseguições. Jesus disse que o mundo nos odiaria. Seríamos odiados por todos. E quando o rei Dario, lá na Babilônia, pensava em estabelecer Daniel sobre todo o reino, é como um dos seus favoritos, a Bíblia diz no versículo 4 de Daniel 6, que os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Veja que coisa fantástica. Os invejosos e ciumentos, porque viram que Daniel estava se destacando, tentaram procurar ocasião para o acusar a respeito do rei, mas não puderam achar. Eles sabiam, aqueles que estavam trabalhando do seu lado, que não podiam comprá-lo. Eles sabiam que Daniel não iria se corromper, que ele não venderia a sua consciência por nada nesse mundo. Eles sabiam que Daniel era fiel. Eles sabiam que Daniel tinha um bom testemunho, que a vida do profeta Daniel era uma vida exemplar. Desde cedo, quando Daniel chegou ali na Babilônia, ainda adolescente, a Bíblia diz que ele já tinha decidido em Daniel 1:8 não se contaminar comendo as finas iguarias do rei. Ele não queria comer das iguarias da mesa do rei por temor a Deus, por ser fiel a Deus. Então, desde adolescente até a velhice, agora Daniel já está idoso. Se passaram aproximadamente 70 anos, Daniel já é um homem idoso. E ele continua fiel. Ele continua com um bom testemunho. Ele continua com um testemunho irrepreensível, exemplar, de provocar inveja e ciúmes nos seus algozes, nos seus companheiros ali de trabalho. E a Bíblia diz que eles procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, encontrar alguma falha nele, mas não acharam nenhuma falha, nenhuma culpa em Daniel, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Será que, meus irmãos, nós estamos vivendo assim, procurando ser fiéis a Deus, sermos obedientes no pecado, ao máximo não pecarmos contra o nosso Deus, evitarmos sermos repreensíveis, ficarmos dando mau testemunho? Será que a nossa vida perante a nossa sociedade
no meio do povo, nos nossos lares, no meio da nossa vizinhança? Será que é uma vida exemplar? O que as pessoas pensam de nós, no nosso ambiente de trabalho? Quem está do nosso lado, o que é que eles estão pensando de nós? Será que nós estamos dando bons exemplos para eles? Será que nós estamos, como Cristo nos ensinou, sendo sal e luz para essa terra? Como Paulo ensinou para os filipenses, sendo como luzeiros neste mundo, como astros nesse mundo, brilhando no meio das trevas, incomodando os pecadores através do nosso testemunho? Será que o nosso testemunho está sendo irrepreensível? O Daniel era um testemunho exemplar. É tanto que como eles não puderam encontrar erro na vida dele com relação às coisas do reino, porque eles sabiam que Daniel não iria se vender, eles não poderiam subornar Daniel. Daniel não aceitava propina. Daniel não aceitaria se corromper, porque desde fiel, desde adolescente, quando ele chegou na Babilônia, no meio de um povo que ele não conhecia, longe da sua família, longe dos seus amigos, longe da sua cidade, longe de tudo e de todos, ele estava sendo fiel, porque ele sabia que mesmo distante de tudo e de todos, ele jamais poderia se ausentar dos olhos daquele que tudo vê, que tudo sabe. Assim como José lá no Egito, longe da sua família, longe de todos que lhe conheciam, eles jovens, adolescentes, eles poderiam aprontar, como a gente diz, eles poderiam farrear, eles poderiam viver na bagaceira. Eles estão novos, adolescentes, jovens, mas eles procuram ser fiéis, porque eles sabem que onde quer que eles estivessem, Deus jamais os abandonaria, Deus sempre estaria com eles lá no Egito, lá na Babilônia, onde quer que eu e você esteja, os olhos do Senhor estão conosco, estão atentos à nossa vida, à nossa postura. E nós não estamos aqui nessa terra para dar satisfação aos homens. Nós estamos aqui para agradar aquele que é o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Disseram aqueles presidentes e sátrapas, aqueles governadores que estavam ali ao lado, trabalhando ao lado de Daniel. Disseram eles, no versículo 5 de Daniel 6, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Já pensou? Eles disseram, nós não vamos encontrar nunca, nós não vamos achar ocasião alguma para acusar esse Daniel. Eles procuraram, imagine só, uma pessoa está investigando a sua vida, uma pessoa está bisbilhotando a sua vida, uma pessoa está ali, com o olho atrás da parede, querendo ouvir suas conversas, para ver se você está falando mal da vida dos outros, para ver se você, vai pisar na bola, para ver se você vai, cair nas ciladas do inimigo. Já pensou alguém está investigando sua vida minuciosamente e a pessoa chegar, várias pessoas dizerem numa só voz, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ele disse, então vamos procurar na religião dele, vamos ver se na igreja que ele serve, se ele não falha. Vamos ver se ele realmente vive o evangelho, se ele vive como ele diz crer. Porque no reino aqui esse homem não tem falha, esse homem não tem defeito. Não tinha como acusar, porque Daniel ele era um servo exemplar, ele era um servo fiel, honesto, ele era um homem de Deus, verdadeiramente, o profeta Daniel. E aí sabe o que foi que eles fizeram no versículo 6 de Daniel 6? Estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Sabe o que eles estavam fazendo aqui? Bajulando o rei, dizendo, ó rei Dario, vive eternamente. Eles queriam pegar o profeta Daniel. E aí tentaram armar uma cilada para que ele caísse na cilada, sendo usado certamente ali por Satanás já.
No versículo 7, a Bíblia diz que todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. E por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Ou seja, eles armaram uma cilada para pegar o profeta Daniel. Por inveja, por ciúmes. E fizeram com que o rei Dario assinasse um decreto e selasse com seu anel de selar. E na época, o documento selado, o decreto selado pelo rei se tornava irrevogável. Ele não podia voltar atrás, porque senão seria uma vergonha pública para ele. Ele perderia muito a sua credibilidade se ele voltasse atrás na sua palavra. E eles disseram, olha, ninguém pode fazer oração, ó rei. Assina um decreto, senão a ti. Ninguém pode se ajoelhar, senão a ti. Faça um decreto que seja lançado na cova dos leões, aquele que se ajoelhar, aquele que invocar, aquele que ora a outro Deus. Mas sabe o que foi que Daniel fez no versículo 10? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, aleluia, e em cima do seu quarto, onde estavam janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer. Glória seja dada ao Senhor. Daniel, ele preferiria morrer, ser lançado na cova dos leões, do que deixar de orar, de adorar e de buscar ao seu Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Será que nós temos essa postura de Daniel? Será que nós temos esse caráter de Daniel? Será que nós temos essa fidelidade de Daniel? Se chegássemos na ocasião de sermos perseguidos ao ponto de termos que negar a nossa fé, de termos que deixar de orar, de buscar a Deus, será que nós estaríamos prontos como Daniel a buscar a Deus, mesmo que tivéssemos que perder a nossa vida por amor ao Senhor? Por isso que Jesus falou lá em Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mesmo que vocês tenham que morrer, sejam fiéis. Continuem fiéis. Não tenham medo daqueles que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Temam aquele que tem poder de lançar a alma e o corpo no inferno. A Deus, é a Ele que nós devemos temer e prestar-lhe culto e reverência e adoração. A Bíblia diz que Daniel, quando soube que a escritura estava selada pelo rei, pela autoridade máxima de toda a nação, ele fez sua entrar na sua casa, e lá no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, que era onde Deus estava de maneira simbólica presente no templo, ele estava virado para Jerusalém, e a Bíblia diz que 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel orava de tarde, de manhã e de noite. Ele não deixava de orar, ele perseverava em oração, e não era só no período da crise, não era só no período de dificuldades e perseguições. Da mesma forma, nós não devemos orar só em períodos de pandemia, nós não devemos orar só em períodos de coronavírus, nós não devemos buscar ao Senhor só em períodos de perseguições, nós não devemos buscar ao Senhor só em períodos de enfermidades, só no período de tempestades. Nós devemos ter, assim como Daniel, um costume, um hábito de buscarmos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Aleluia, louvado. Amém, meus irmãos. E Daniel se punha de joelhos e orava e dava graças.
diante do seu Deus, como costumava fazer. Em outras palavras, ele está dizendo: pode me lançar na cova dos leões, mas eu jamais deixarei de orar. Jamais. Assim como os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. O Nabucodonosor queria que eles se curvassem perante a sua estátua, que eles adorassem a estátua de Nabucodonosor de 30 metros de altura. E se eles não se curvassem, se eles não adorassem a estátua de Nabucodonosor, eles seriam lançados na fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais. E sabe o que Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, falaram? Fique sabendo, ó rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Mas se ele não quiser, fique sabendo, ó rei, que nós não nos curvaremos perante a sua estátua. E a Bíblia diz que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Mas Deus entrou lá. E a Bíblia diz que não ficou nem cheiro de fumaça nas suas roupas. Porque aqueles que são fiéis, Deus cuida deles. Deus livra, Deus livra. Às vezes Deus não nos livra da fornalha. Às vezes Deus não nos livra da cova dos leões. Mas Ele nos livra na fornalha e na cova dos leões. Versículo 11 de Daniel capítulo 6. Então aqueles homens foram juntos. E tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Ele estava orando e estava suplicando. Ele estava orando ali com insistência, rogos, pedidos insistentes ao Senhor. Certamente pedindo a Deus proteção para ele e para o seu povo. Para que Deus mudasse os seus corações e fizesse com que aquela situação terrível fosse transformada para o bem daqueles que amam a Deus. E no versículo 12, se apresentaram ao rei aqueles invejosos, os inimigos de Daniel. E a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito, que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? O interdito, o decreto era 30 dias. Daniel não aguentava ficar sequer um dia sem buscar a face daquele que é santo e todo-poderoso. Aleluia. Oh, meus irmãos, que Deus nos dê um espírito excelente como o de Daniel. Que Deus nos dê uma fé como a de Daniel. Que Deus nos dê um amor, um apego ao Senhor como o Daniel fazia. Que Deus nos coloque de joelhos, que Deus nos dê prazer pela oração, fervor espiritual, que Deus encha a nossa vida com o Espírito Santo, para que nós possamos buscar ao Senhor, como o profeta Daniel fazia, desde adolescente até a sua velhice. Até a sua velhice. 30 dias era o decreto. Ele poderia pensar: não, depois de 30 dias eu volto a orar, é só 30 dias. Eu não vou mais buscar a Deus, porque senão eu vou ser lançado na cova dos leões. É só 30 dias, é só um mês. Ele poderia pensar assim, mas não. Ele não podia viver um só dia sem buscar ao seu Criador, ao seu Salvador, ao seu Senhor, ao seu Deus. Ele não podia viver um só dia sem buscar a face do Senhor, do Deus vivo. Aleluia! E é isso que nós temos que fazer, meus queridos e amados irmãos e amigos que estão na companhia, nessa live, conectados juntamente comigo. Quando aqueles invejosos, os inimigos de Daniel, levaram ali a informação de que Daniel estava orando, e ainda passado na cara do rei, Tu não falou que quem estivesse orando a outro, você não assinou o decreto? Que fosse lançado na cova dos leões? Sabe o que o rei respondeu?
No final do versículo 12, respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Ou seja, eu não posso voltar minha palavra atrás. Porque mesmo o rei sabendo do caráter, da conduta de Daniel, mesmo sabendo que ele era um homem de espírito excelente, ele não queria perder o prestígio diante, né, do seu povo. Mas se ele fosse um homem fiel como Daniel, ele voltava atrás na sua palavra. Porque ele sabia que por inveja, né, por ciúmes, eles estavam fazendo aquilo com o servo fiel Daniel. É tanto que no versículo 13, então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, né, que veio cativo, né, quando o povo de Deus foi levado de Jerusalém para a Babilônia, para o cativeiro, e permaneceram lá 70 anos. Eles estão dizendo: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, que vieram juntamente com todos os presos, escravos, ele não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Eles estavam prestando atenção, né, vasculhando a vida de Daniel e observando. E eles fizeram aquilo, né, com uma artimanha, com malícia, armando uma cilada para que Daniel caísse nela, achando eles que Daniel iria aguentar ficar 30 dias sem buscar a Deus. 3 vezes por dia Daniel está orando. E aí no versículo 14, tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado. Ou seja, ele ficou muito entristecido e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, começaram a dar pressão no rei, os inimigos de Daniel: sabe, ó rei, no versículo 15, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar? Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Era o desejo do rei, porque certamente ele já tinha, né, se tornado um bom amigo de Daniel. Ele recebia muitas ajudas por intermédio de Daniel, porque Daniel era um homem de confiança ali no seu rei. Era um homem de credibilidade, era um homem de palavra, era um homem fiel, era um homem honesto. E ele deseja que o Deus de Daniel, porque não era o mesmo Deus dele, a quem Daniel continuamente servia, ele deseja que o Deus de Daniel o livre. E no versículo 17 de Daniel 6, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. A pedra era para que houvesse uma garantia de que ninguém, né, o ajudasse, para que ninguém lhe socorresse, para que não houvesse nenhuma ajuda externa para entrar naquela cova, para salvar Daniel. Colocaram a pedra, né, na cova, e a Bíblia diz que o rei selou-a com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Ou seja, humanamente falando, era impossível que Daniel fosse salvo, porque a boca da cova estava selada com uma pedra e com o anel de selar do rei. Ninguém poderia abrir aquela cova, porque senão a pessoa também morreria, né, na cova dos leões. E Daniel está lá no meio dos leões. Daniel foi jogado na cova dos leões. No versículo 18, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Porque ele gostava de Daniel, de alguma maneira, e ele agora ficou preocupado e fugiu o seu sono. Ficou em jejum, e da sua maneira ele estava ali, né, desejoso de que Daniel fosse liberto, livre da cova. E dava para entender que de alguma maneira
ele acreditava que o Deus de Daniel poderia livrá-lo. É tanto que no versículo 19, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Ele foi com pressa, levantou de manhã e saiu correndo, né? Lá para ver o que tinha acontecido com Daniel. E chegando-se no versículo 20, ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi nenhum delito algum. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Daniel, ele foi fiel. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aleluia! Daniel creu em Deus e Deus o protegeu. Muitas vezes o nosso Deus, ele não nos livra da cova dos leões, ele nos livrará na cova dos leões. Muitas vezes ele não nos livrará da pandemia, do coronavírus, mas na pandemia, no período das tempestades, nas perseguições, no meio das tragédias, nos acidentes, Deus nos livrará. A Bíblia diz que quando tu passar pelas águas, pelas muitas águas e pelo meio de muito fogo, você não vai se queimar, você não vai se afogar, porque Deus diz: eu estarei com você, não temas, eu sou o Senhor teu Deus, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, porque a palavra de Deus diz que Ele é o Deus que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A Bíblia diz que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O nosso Deus é aquele que tem poder para livrar-nos dos leões. Os leões ficaram mansos. Deus fez com que os leões que estavam famintos ficassem de boca fechada. Eles se tornassem como que amigos de Daniel. E certamente Daniel dormiu ali um belo de um sono, confortado na presença de Deus, acolhido por aquele anjo que foi enviado pelo Senhor dos Exércitos. Nenhum dano se achou em Daniel. Quem já viu alguém ser lançado numa cova de uns leões, no meio de leões, do rei da selva, e não ser engolido de imediato, de não ser devorado? A Bíblia diz que não se achou nenhum dano. Sabe por quê? Porque ele crera no seu Deus, porque ele confiou no seu Deus. Nós temos que confiar no nosso Deus, meus queridos. Nós temos que ter fé em Deus. Nós temos que manter fé no Senhor. Nós temos que confiar que Ele está conosco, que Ele é quem cuida de nós, que Ele é quem nos socorre, que Ele é quem nos protege, que Ele é quem nos sara, que Ele é quem nos livra, que Ele é quem nos salva, que Ele é quem nos santifica, que Ele é quem nos restaura, que Ele é quem nos abençoa, que Ele está no controle de todas as coisas da nossa vida, da nossa família, e nada poderá nos acontecer se Ele não permitir. Amém? Louvado seja o seu nome. No versículo 24, usando aquele ditado, o feitiço voltou contra o feiticeiro, contra os feiticeiros. Ordenou o rei, no versículo 24, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Que tragédia! É assim que vai acontecer com todos os rebeldes. Assim acontecerá com todos os que não crerem em Deus, com todos os que forem fiéis, desobedientes ao Evangelho de Jesus Cristo.
não serão lançados na cova dos leões, certo? Mas vai ser pior do que ser lançado na cova dos leões. Vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, onde serão banidos da face do Senhor para todo o sempre, onde passarão a eternidade em agonias constantes, em sofrimento eterno, dores, trevas, pranto, lamento, tristeza, choro. As pessoas que forem banidas da face do Senhor, que forem condenadas ao inferno por rejeitarem a Jesus Cristo, por não crerem no nome do Senhor. Aqueles invejosos e ciumentos que se levantaram contra Daniel, eles e todos os seus familiares foram esmigalhados pelos leões até os ossos. Mas o Daniel, o servo do Senhor fiel, o profeta, nenhum dano lhe aconteceu, porque ele foi fiel ao Senhor. Então, no versículo 25, partindo para o fim. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto. Ele está fazendo agora um novo decreto. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Aleluia! Os humilhados serão exaltados, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Aleluia! Glória seja dada ao nosso bondoso e glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O decreto mudou. Agora o decreto é para que todos honrem, adorem e exaltem ao rei, ao Deus de Daniel. Aquele Daniel que foi humilhado agora está sendo exaltado. O Deus de Daniel está sendo adorado, está sendo glorificado, a começar pelo rei. Porque eles reconheceram, a começar do rei, que o Deus a quem Daniel servia não era um Deus morto, mas um Deus vivo. O nosso Deus está vivo pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo morreu na cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele disse para João na ilha de Patmos: eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Ele é um Deus eterno, que não tem início nem fim. Ele permanece para sempre. O seu reino não será destruído. O reino de Deus é um reino eterno que jamais será destruído. Os reinos dos homens são destruídos. Os reinos desse mundo são passageiros. Os reinos humanos cairão por terra. Todos os faraós, todos os reis babilônios, os reis assírios, os reis de todos os tempos, os Herodes, todos os grandes, os poderosos dessa terra, estão passando, irão passar, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele tem um reino eterno e o seu domínio jamais terá fim. É por isso que o rei Dario reconheceu isso quando ele livrou Daniel da cova dos leões. O seu reino, o seu domínio jamais terá fim. Aleluia! O seu reino jamais terá fim. Ele reina sobre as nossas vidas. Ele é rei nos céus e Ele quer ser o rei da sua vida e da sua família. No versículo 27 de Daniel 6, o rei Dario reconhece que Deus livra, Ele salva, Ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel
Daniel do poder dos leões, e é Ele quem continua nos livrando ainda hoje, é Ele quem continua nos protegendo ainda hoje, é Ele quem continua cuidando de nós ainda hoje, nos fortalecendo, nos dando paz, nos dando alegria, nos dando esperança, renovando a nossa fé, as nossas forças e fazendo-nos entender que Ele está no comando e cuidando e no controle, nos mínimos detalhes da nossa vida, onde sequer um fio de cabelo se perderá sem que Ele saiba das nossas vidas, nenhum dos seus planos poderão ser frustrados, todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele reina, Ele controla, é Ele quem tem todo o poder nos céus e na terra. Portanto, adore esse Deus que tem poder para livrar Daniel da cova dos leões e tem poder para nos livrar hoje, tem poder para nos salvar, tem poder para fazer o impossível acontecer na nossa vida e na vida da nossa família. Aleluia! Glória seja dada a esse Deus maravilhoso. Aleluia! Glória seja dada a Deus. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus de Daniel. E Ele quer que você seja fiel. Ele quer que você não se corrompa. Ele quer que você não venda a sua consciência. Ele quer que você, seja obediente à sua palavra. Custe o que custar, aconteça o que acontecer. Ele quer que você não negue a sua fé, que você permaneça fiel aos seus propósitos, que você creia na sua promessa, nas suas promessas, que você creia na sua palavra, que você confie que Ele irá te socorrer no momento que você mais precisar. Ele vai te ajudar, Ele vai te socorrer, porque a Bíblia diz que Ele honra aos que o honram. Naquele dia, Ele vai dizer para todos que permanecerem fiéis: muito bem, servo bom e fiel. Muito bom, servo bom e fiel. No pouco fostes fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Essas palavras serão as palavras mais maravilhosas que um dia ouviremos, que procederão da boca do nosso próprio Senhor e Salvador. Muito bem, servo bom e fiel. No pouco fostes fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. E aí sim nós iremos desfrutar, da glória de Deus, da sua presença, majestosa, da sua presença fantástica, gloriosa, da companhia daquele que é a fonte da alegria, do prazer e da paz, daquele que verdadeiramente ama, que nos ama, que cuida, que protege. Amém, meus queridos? Glória seja dada ao Senhor por esta palavra que me fortaleceu muito e certamente deve ter fortalecido você a continuar fiel ao Senhor. Assim como o profeta Daniel, que desde adolescente até a sua velhice, ele permaneceu exemplar, obediente à palavra de Deus. Preferia ser lançado na cova dos leões, morrer, do que deixar um dia sequer sem buscar a face de Deus, sem orar. Isso é que é fé. Isso é que é um homem de fé e que é um exemplo de vida para nós. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus nos guarde. Confie em Deus, que nada de mal nos acontecerá, se assim o Senhor não nos permitir. É Deus quem está no controle dos mínimos detalhes das nossas vidas. Então oremos em nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor, meu Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra maravilhosa, Senhor. Obrigado por essa palavra que nos fortalece. Obrigado por essa palavra, meu Deus, que nos enriquece, que nos alimenta. Muito obrigado, Senhor Deus,
pela vida do profeta Daniel, que preferia, meu Deus, ser lançado na cova dos leões, mas jamais ele iria negar a sua fé e deixar de buscar ao Senhor. Ele é um homem fiel, Senhor. Que nós sejamos fiéis também, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a não vendermos a nossa consciência, a não trocarmos, meu Deus, a Tua glória por um prato de prazer passageiro, por um prazer momentâneo, por um pecado, Senhor Deus, que irá trazer desgosto, culpa e vergonha e desonra para o Teu nome, Senhor. Meu Deus, nos ajuda a permanecermos fiéis, constantes, firmados na rocha, firmados na Tua palavra, firmados em Cristo, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, transforma o nosso caráter, aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa confiança em Ti, se revela mais a nós, Senhor, manifesta o Teu poder, a Tua glória para nós, para que os nossos olhos se abram para a Tua grandeza, para o Deus a quem nós servimos, um Deus glorioso, um Deus forte, um Deus temível, um Deus todo-poderoso, que livra do poder dos leões. Só o Senhor pode fazer isso, porque só o Senhor é Deus, o Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, meus queridos. Deus abençoe sua vida. Graça e paz para todos vocês, que estiveram na nossa companhia. Minha sogra, irmã Socorro Belo, minha amada esposa Sheliane, minha cunhada Josi, meu cunhado Elson, meus sobrinhos. Deus abençoe a vida de vocês. Daniel Damas, Deus abençoe. Todos os irmãos da Igreja Batista Manancial, todos os nossos amigos, que sempre estão conectados conosco diariamente, ouvindo a palavra de Deus. Eu creio que essa palavra ela tocará no coração de muitas pessoas, muitas almas, a começar das nossas vidas que ouvimos ela nessa noite. Então eu peço em nome de Jesus que você compartilhe essa palavra, compartilhe com os seus familiares, compartilhe com seus amigos. Agora compartilhe, vá lá compartilhar, para que mais pessoas conheçam ao Deus que livra do poder dos leões, que esse é o nosso Deus. Amanhã, às 7 horas da noite, diretamente do templo da Igreja Batista Manancial, estaremos trazendo mais uma palavra ao vivo, viu? Em nome de Jesus, se assim o Senhor nos permitir, a palavra de Deus. Deus abençoe meu amado irmão e amigo Sérgio Silva, ali de Pedro II, ovelha do meu amigo pastor Francisco Júnior. Deus abençoe a irmã Brenda, Igreja Batista Manancial, em Teresina. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe vocês que estão nas mais diversas cidades, acompanhando as nossas lives. Meu irmão, pastor Roberto, em Barro Duro, minha cunhada Ana Paula, toda a Igreja Batista Manancial em Passagem Franca, que diariamente estão acompanhando as nossas lives. Deus abençoe você que está ouvindo essa palavra diariamente, e que Deus te use para divulgá-la, para compartilhá-la. Então compartilhe a palavra de Deus para que inúmeras pessoas sejam edificadas e salvas pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço e durma na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no Salmo 4:8, o que é que diz? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu me fazes repousar em segurança. Eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Salmo 3:5. Um grande abraço, engenheiro da Igreja Batista Manancial, irmão Paulo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe Toninha Reis, Deus abençoe Cruzinha, seu marido Evaldo. Deus abençoe a Érica, sua filha, todos os seus filhos. Deus abençoe vocês que estão sempre acompanhando as nossas lives, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço para vocês e até amanhã, 7 horas, 19 horas, diretamente do templo da Igreja Batista Manancial, em Elés Bom Veloso. Abraço do coração do pastor Francivaldo, em nome de Jesus. Amém.